Muito bem, ó. Vamos começar aqui a relação entre os seres vivos agora. Fiz uma tabelinha aqui. Essa parte aqui de cima vai ser sobre indivíduos da mesma espécie, tá? Essa primeira linha aqui vai ser sobre indivíduos da mesma espécie. E aqui embaixo, interespécie, tá? Indivíduos de espécies diferentes. Primeiramente, relação harmônica de indivíduos da mesma espécie. Podem ter duas. A primeira delas aí é a colônia, que a colônia, acho que é bem intuitivo, por exemplo, o que é uma colônia de bactérias? Colônia de bactérias é quando tem um monte de bactériazinhas juntas, formando um aglomerado aí, ou por exemplo, corais que eles se juntam aí, e essa junção aí, ela é muito importante, tá? Porque é isso que vai diferenciar a colônia de sociedade. Porque na sociedade, os indivíduos eles não estão juntos. Por exemplo, a gente tem aí as colmeias, os formigueiros, que embora os indivíduos aí eles façam parte de um grupo, não é igual aqui nas colônias, porque os indivíduos da sociedade eles não estão juntos fisicamente. Mas no mais é isso, tá? Colônia e sociedade são entre indivíduos da mesma espécie que estão formando um grupo, com a única diferença que em colônia eles estão juntos fisicamente, na sociedade não, tá? Indo aqui agora para relação positiva interespécie, a primeira coisa que a gente tem aí é a relação mais, que pode ser dividida em duas, tá? A primeira delas é o mutualismo, tá? Mutualismo, como o próprio nome já diz, é mútuo, tá? Então os indivíduos eles dependem um do outro, eles precisam estar vivos mutuamente para que ambos sobrevivam, tá? É obrigatório isso daqui. Exemplo, a gente tem aí os cupins e os protozoários que vivem dentro dos cupins, porque caso não existissem esses protozoários, os cupins não iam conseguir comer o que eles comem, e se não existissem os cupins, os protozoários não iam ter o que comer. Então, um depende do outro, tá? Então, é uma relação que ambos saem beneficiados, porém, eles precisam estar juntos, diferentemente aqui da protocooperação, que é a mesma coisa que o mutualismo, tá? É uma relação mais também, só que aqui não é necessariamente obrigatório os indivíduos estarem aí ligados, se relacionando. Exemplo classicão, a gente pode colocar um passarinho comendo o piolho de um boi, né, o carrapato de um boi. Porque o boi ele consegue seguir sua vida, ele consegue comer mato tranquilamente sem a existência desse passarinho. Porém, o passarinho aí ele vai conseguir dar um help no boi, o boi vai ficar mais de boa sem ter carrapato, e o passarinho aí ele vai ter uma fonte de alimento. Lógico, os dois poderiam viver um sem o outro, mas se eles estiverem em uma relação aí, os dois saem beneficiados. E por fim, a última aí é o inquilinismo, tá? Inquilinismo, como o próprio nome já sugere, inquilino realmente. É uma relação diferente aí das Nossa, fiz errado. Inquilinismo. É uma relação diferente das outras anteriores aí, neutra, tá? Então é uma relação neutra e a outra é positiva. O que é exatamente o inquilinismo? É quando um ser vivo habita dentro de outro ser vivo, mas que ele não age como um parasita, tá? Ele só tá lá de boa na dele. A gente, por exemplo, tem um monte de bactéria dentro do nosso corpo, tá? A gente tem 10 vezes mais bactéria dentro do nosso corpo do que célula, mas a gente continua vivo, tá? Algumas dessas bactérias aí só comem resto de comida do estômago e não prejudicam a gente, tá? Então, a gente sai neutralizado nessa situação e as bactérias aí, elas têm a sua fonte de alimento. Aí tem mais uma, tá? Que é o comensalismo, que a ideia é a mesma, tá? Eita, perdão, que é o comensalismo. A ideia do comensalismo é a mesma. Um indivíduo, ele simplesmente não vai acontecer nada com ele e o outro, ele vai se beneficiar. Mas, diferentemente do inquilinismo, não é um vivendo dentro do outro como se fosse um parasita, tá? Eles são indivíduos aí que vivem
que assim, tem porte semelhante, sabe? Não é, por exemplo, uma bactéria vivendo no seu estômago. Exemplo, tubarão e rêmora. Tá? As rêmoras são os peixinhos lá que eles grudam no tubarão. Eles podem comer pele morta do tubarão, pode pegar transporte com o tubarão. E o tubarão fica de boa na dele. Não muda nada na vida do tubarão. Tá? Mas as rêmoras aí, elas têm a proteção, que elas vão estar perto de um predador grande e forte. Elas vão ter um transporte mais fácil. Então, enquanto um se beneficia, o outro não acontece nada com ele. Tá? Relação negativa entre as espécies, a gente tem aí a competição. Competição é bem tranquila de entender, por exemplo. Eu tenho duas girafas aí brigando para comer a mesma folha. Eu tenho dois lobos disputando para ver quem vai ser o líder aí da alcateia. Essa aí é a competição aí entre as espécies, indivíduos da mesma espécie. Pode existir, obviamente, competição entre indivíduos de outras espécies, tá? Por exemplo, leão e hiena competindo por presa, zebra e, sei lá, um alce disputando para ver quem vai comer o pasto, sabe? Então aqui também tem competição, tá? Tanto entre indivíduos da mesma espécie quanto em indivíduos de espécie diferente. E a competição, nenhum dos dois sai beneficiado, tá? Os dois indivíduos aí, eles saem negativados. Por quê? Porque caso o outro não existisse, ia ser melhor, tá? Já, afinal, por exemplo, se tiver um competidor com você, os dois aí vão sair na pior. No exemplo aí que eu dei do alce e da zebra, eles vão ter menos comida. Então, os dois aí, eles saem negativados, diferentemente agora da predação. Predação aí é bem tranquilo isso daqui também, é bem intuitivo. Predação, um indivíduo sai beneficiado, o outro indivíduo sai negativado. Exemplo, tem um monte. Esse aqui é bem fácil de imaginar. Um leão comendo uma zebra, por exemplo. O leão ganha comida e a zebra literalmente morre, tá? E diferenciar agora do parasitismo, tá? Aproveitar para diferenciar o parasitismo de predação e de inquilinismo, tá? Porque o parasitismo é meio diferente aí. Meio não, é bem diferente. Oh, caramba. Pera aí. Parasitismo. O parasitismo, diferentemente do inquilinismo, ele vai causar danos ao hospedeiro, tá? Então é uma relação mais menos também. E diferentemente da predação, que também é uma relação mais menos, o parasitismo é como se fosse um bichinho menor vivendo em um bicho maior. Por exemplo, carrapato, o micro-organismo que causa uma doença a você. Então, quando você tem um bichinho menor causando dano a um bicho maior, você tem aí uma relação de parasitismo. Por fim, uma última aí, que não costuma aparecer, na verdade é uma relação que pouco aparece aí, que é o amensalismo, tá? Eu raramente vejo essa daqui, tá? Essa daqui é uma relação que eu não vejo cobrar muito, mas é bom saber, sempre bom saber. O amensalismo, ele é uma relação zero e menos, tá? O que isso significa? Um indivíduo sai neutro e a outra sai negativada. Um exemplo mais básico, assim, que inclusive é o único exemplo que eu me recordo, é a questão do antibiótico. Como que o antibiótico aí ele foi descoberto? A gente tinha uma colônia de bactérias nesse antibiótico, só que começou a nascer um fungo lá. Esse fungo, onde ele nascia, ele espantava as bactérias. Só que o fungo, ele não usava as bactérias como fonte de alimento. Não, os fungos eles simplesmente existiam ali, tá? Então, nesse exemplo aqui, a gente tem o fungo que está simplesmente existindo, só que as bactérias, elas acabam sendo inibidas pela existência do fungo. O fungo ele não usa as bactérias como fonte de alimento, eles não se beneficiam das bactérias de forma alguma, eles estão simplesmente existindo ali. Só que as bactérias, pela mera existência dos fungos, elas são inibidas de se desenvolverem. Então elas saem negativadas e os fungos saem neutro. E só uma coisa final aí, existe uma relação 0-0? Eu acho que não, tá? Eu nunca parei pra pensar nisso, mas eu acho que não existe, tá? Parei pra pensar nisso só agora. Mas eu acredito que não existe uma relação 0-0 porque não faria sentido.
já que se nenhum dos indivíduos sai beneficiado e nenhum dos indivíduos sai negativado, quer dizer que não teve relação ali, tá? Então é isso daí, tá? Se quiser tirar print dessa tabela maravilhosa com letras perfeitas aqui que eu acabei de montar com o meu mouse, tira aí, tá? E é isso.